Pare agora tudo o que você está fazendo. Avise a família que não te interrompa, porque agora o assunto é sério. Elimina todas as tuas distrações e me concede a tua atenção. Seja muito bem-vinda à primeira aula deste treinamento transformador de 3 dias. Seja muito bem-vinda, se sinta muito acolhida, se sinta muito abraçada por mim. Eu estou extremamente feliz de ter você aqui, que decidiu parar a sua vida e estar comigo aqui, neste exato momento, para começar a tua real transformação. Tenha certeza de uma coisa: cada minuto comigo vai valer muito a pena. Então continua, porque a nossa jornada mal começou agora. O meu nome é Isabel Silva e eu sou mentora de mulheres e eu transformo mulheres comuns em verdadeiras rainhas, empoderadas e autoconfiantes sem precisarem sair de casa para isso. Tudo aquilo que você vai assistir aqui nesses 3 dias, durante esta jornada, neste treinamento transformador, foi todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo de muitos anos, ao longo das minhas experiências, conhecimentos de psicologia, de neurociência, de ciência mental e até de física quântica. E pode estar tranquila que este meu método foi validado ao longo de todos os meus anos de experiência através da quantidade e quantidade de mulheres que eu tenho ajudado ao longo de todo esse tempo. Mas mais importante do que isso, esse meu método não apenas funciona, como ele é realmente transformador. Eu decidi te trazer em primeiro lugar, em número 1, a pessoa que realmente comprova o quanto ele é realmente transformador. Eu mesma, que sou o exemplo vivo da transformação que eu sofri ao longo destes anos da minha vida. E a minha transformação foi tão grande que eu não resisti em compartilhar com você e trazer aqui para essas 3 aulas desse treinamento transformador. Mas deixa eu começar esta primeira aula te contando uma história. É uma história verdadeira e eu te peço toda a tua atenção porque eu fiz questão de partilhar com você. Era uma vez uma portuguesa lindíssima. Sabe aquela morena na flor da idade que por onde passava todo mundo a admirava e diziam até que ela fazia parar o trânsito? Era uma mulher realmente lindíssima, muito elegante, sempre muito bem vestida, sempre muito bem cuidada, cuidava do corpo como se tratasse de um templo. E na verdade, onde ela passava, ela deixava um rastro sempre de perfume francês. Era uma mulher realmente impactante. Falava vários idiomas e por onde ela circulava sempre deixava uma excelente impressão. Era uma alta executiva na área da estética e cosmética. Na verdade, ela trabalhava com importação de cosmética e viajar para Paris fazia parte da sua rotina. Mas, de repente, a sua rotina teve que ser parada também. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência. Uma cirurgia que teve um efeito absolutamente devastador. Não apenas porque a deixou em perigo de vida, mas porque deixou o seu corpo mutilado e uma bolsa de colostomia colada ao seu corpo. Quando ela acordou, depois de ter estado uns dias apagada, completamente apagada no CTI, ela notou que tinha um cheiro muito desagradável. Tinha um cheiro desagradável. Ela se lembra até que tinha uma mosca varejeira rondando o seu corpo, no seu quarto, e que estava incomodando imenso. Ela estava cheia de sondas ainda, não conseguia ainda falar, não conseguia verbalizar nada, mas aquela mosca e aquele cheiro realmente estavam incomodando. Então, do jeitinho que ela conseguiu, chamou a atenção da enfermeira para a mosca que rondava o teu corpo e também para o cheiro incomodativo que estava ali naquele quarto. E a enfermeira, de um jeito bem cruel, seco, extremamente frio, chegou junto da cama dela e, sem dizer mais nada, levantou o lençol. Qual não foi o espanto quando ela viu, em cima da sua barriga, um monte de cocô que não parava de sair e ela não estava entendendo nada. E aquela enfermeira, com aquele aspecto tão cruel e tão duro, lhe dizendo que o resultado daquele cheiro e daquela mosca que não saía do quarto era o que estava debaixo do lençol, o que ela acabava de ter mostrado. Aproveitou que o lençol ainda estava levantado e deu mais uma olhadela. Olhou agora com um pouquinho de mais cuidado e verificou pela quantidade de esparadrapos que estavam na extensão completa de seu abdômen que deveria ter, com certeza, uma cicatriz enorme em formato de cruz que apanhava todo o seu abdômen. E isso ela olhou e entendeu, nesse momento, essa mulher, essa mesma mulher lindíssima, essa mulher que fazia parar o trânsito, entendeu nesse exato momento que a sua vida nunca mais seria a mesma. Literalmente, nesse minuto, ela se sentiu suja, castigada, injustiçada e desceu ao fundo do poço. O fundo do poço feio,
fedido e completamente sem luz. Ela começou a chorar muito, e chorou tanto e tão compulsivamente que chegaram até a chamar a psicóloga do hospital. A sua vida ainda inspirava muitos cuidados para os médicos que a operavam. Por isso, essa desestabilização, essa comoção emocional os preocupava incrivelmente. Chamaram a psicóloga do hospital, que veio até, tentou ajudar, mas não havia nada sequer que ela pudesse escutar. Ela entendeu que aquela mulher lindíssima que ela tinha conhecido e que tinha feito parte da sua vida inteira, nesse momento tinha morrido. Naquela cirurgia mesmo, ela tinha morrido. Que a sua vida nunca mais seria a mesma. E naquele momento ela não sabia nem o que fazer, não sabia o que pensar, mas a única coisa que lhe vinha constantemente na cabeça era se perguntar: por que eu? Por que isso está me acontecendo? Por que eu ontem era maravilhosa? Por que eu hoje estou assim? Por que esse cheiro que está me incomodando? Por que essa mosca aqui à minha volta? Por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? E ela entendeu que daquela mulher portuguesa, na flor de idade, lindíssima, que tinha desaparecido, mas que tinha feito parte da sua vida até então, ficavam apenas as fotos maravilhosas, uma trajetória bonita, uma excelente lembrança da pessoa, mas o que lhe batia na cabeça e que não parava de bater na cabeça era: o que eu vou fazer agora? Como é que eu estou completamente mutilada, retalhada? O que eu vou fazer agora da minha vida? Aquela mulher realmente tinha morrido e não havia mais nada que se pudesse fazer. Eu acho que agora você entendeu, nesta fase da história, você entendeu que aquela mulher, aquela portuguesa, na verdade sou eu mesma, e que naquele momento eu entendi que a minha vida tinha que ser completamente transformada. E por que você deve estar se perguntando nesse momento? Mas por que Isabel está contando essas intimidades? Por que Isabel está abrindo o jogo e contando uma das coisas que provavelmente ela não gosta de contar? Realmente é verdade. Eu não gosto de contar. Eu não gosto de falar. Não tem qualquer problema, mas eu não gosto de falar dessas fragilidades, dessas situações que me incomodaram tanto. Mas eu decidi justamente com você, que parou tua vida para me escutar nesse momento, eu decidi compartilhar o que eu tenho de mais reservado, mas o que eu tenho de mais importante também, a minha transformação. Porque eu te prometi, você lembra? Sempre que você via lá no meu feed, sempre que você via que eu falava de uma jornada de transformação e te convidava para essas 3 aulas realmente transformadoras, eu te falava de transformação. Transformação essa que eu mesma vivi. Estou te contando aqui como exemplo vivo dessa transformação e você está me olhando nesse momento que aquela mulher completamente derrotada, mutilada, desestabilizada e completamente emocionalmente desencantada, sem saber o que fazer, era eu mesma. E essa mulher que você está vendo agora, nesse momento, com um brilho no olho, até um pouquinho emocionada, porque não é tão fácil assim falar desses assuntos, mas são assuntos completamente resolvidos na minha vida. Essa mulher que hoje ajuda tantas outras mulheres a saírem do fundo do poço rumo às estrelas, essa mulher sou eu mesma. E eu te prometi realmente falarmos de transformação, e de transformação nós temos falado até agora, mas eu te prometi também, lembra, eu prometi para você te apresentar nessas 3 aulas desse treinamento verdadeiramente transformador, te apresentar os 3 pilares fundamentais para transformar a tua vida em 21 dias. E agora que nós já vamos numa fase de aula um pouquinho mais avançada, eu te apresento o primeiro pilar, o pilar da ressignificação, que vai ter um impacto muito grande na tua vida, e sempre tem, e que leva justamente a essa transformação que eu tenho te falado até agora. Talvez eu seja um pouco como você, talvez você já tenha passado por problemas tão graves quanto o meu. Se não foi com a tua saúde, você pode ter sofrido um desgosto profundíssimo, um golpe muito brutal. Talvez você, como eu, você tenha sentido que em determinada altura você morreu por dentro. E eu me sentia completamente derrotada. Eu sabia que eu tinha que superar, eu sabia que eu precisava de ter forças, mas não dava. Eu sabia que eu tinha uma situação gravíssima para ser ultrapassada e que daquele jeito que eu estava eu não podia continuar, mas simplesmente não dava. Tal como você, eu ficava me perguntando o tempo inteiro: por que eu? Por que uma coisa tão grave teve que acontecer comigo? Por que eu devo ter feito algum mal tão grande para que Deus me castigasse desse jeito?
Então nascia uma revolta, nascia um incômodo muito grande. O que é fato é que superar que era bom, eu não estava conseguindo. As pessoas à minha volta nem sabiam o que me haviam de dizer. Acontece a mesma coisa com você, certamente. Mas o que não faltava também era gente dando palpite, porque gente que está de fora sempre gosta de cutucar e dar o seu palpite. Mas não havia nada nem ninguém que me pudesse dizer alguma coisa que realmente me virasse a chave. E eu continuava daquele jeito, embora eu soubesse que eu precisava de fazer alguma coisa que não dava para continuar do jeito que estava. Mas eu não conseguia, eu não tinha forças, eu não tinha capacidade, eu não tinha resistência para isso. Mas claro que só você sabe o tamanho da sua dor. Só você sabe como está absolutamente insuportável nesse momento e o quanto você quer ultrapassar esta fase. A dificuldade que você sente, só você é que sabe. Mas foi então que eu encontrei uma forma de eu alterar a minha situação. Foi como um clique que me deu na cabeça. E eu resolvi recorrer ao que a gente tem de mais importante na nossa vida. E eu resolvi resgatar o conhecimento. Todas aquelas intermináveis horas de estudo que eu tive ao longo da minha vida para me aprimorar cada vez mais no autoconhecimento, em todas as ciências com as quais eu sempre me interessei, eu resolvi pegar em tudo isso e aprofundar cada vez mais, estudar mais ainda para conseguir chegar onde eu cheguei. Um método. Eu criei um método que foi absolutamente validado por mim e transformador na minha própria pessoa. Eu já utilizei em muitas outras mulheres, como eu te falei, mas eu te dou o meu exemplo vivo, um método que me transformou naquilo que eu sou hoje. Deixei de ser aquela mulher completamente sem esperança, sem perspectiva, com vontade de morrer e me transformei nessa outra mulher que eu me apresento hoje para você. Uma mulher alegre, feliz, com brilho no olhar, uma mulher que conseguiu voltar a olhar para o espelho, uma mulher que conseguiu aceitar o seu corpo, conseguir me perdoar e perdoar tudo aquilo que tinha me feito mal, um método que consegue resgatar, na verdade, a nossa verdadeira essência, a essência de cada pessoa. E é um método que é baseado em 3 pilares fundamentais, pilares esses que resgatam toda a nossa autoestima, toda a nossa autoconfiança, que vão buscar o nosso amor próprio, que vão buscar tudo aquilo que a gente achou por completo que tinha perdido. E é um método que eu quero te contar. É um método que eu quero partilhar com você. E este método que eu criei não pode ficar restrito apenas às pessoas que fazem mentoria comigo. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que conseguir alargar a muitíssimas pessoas. E por que eu resolvi, neste primeiro dia de aula, neste primeiro dia desses 3 dias de treinamento intensivo e absolutamente transformador, por que eu resolvi abrir tudo isso para você? Porque tal como você está nesse momento, também um dia eu já estive sentada numa cadeira, assim, esperando que a vida me levasse ou que a vida me desse algum tipo de esperança. Tal como você, eu já estive um dia sem qualquer tipo de perspectiva. Tal como você, eu já estive um dia sem saber o que fazer. Tal como você, eu já estive um dia completamente esgotada. Esgotada de forças, esgotada de ânimo, esgotada de vontade. Tal como você, eu também já vivi tudo isso. E como eu consegui ultrapassar, e como eu consegui reunir esse método que alterou completamente a minha realidade, como eu consegui resgatar a minha essência e quem eu realmente era, eu decidi nessa altura que eu iria espalhar a notícia. Eu prometi para Deus, que me ajudou tanto nessas circunstâncias, que se eu conseguisse superar todas aquelas situações difíceis que eu superei, se eu conseguisse criar um método que na verdade eu acabei criando, eu prometi para Deus que eu ia dedicar a minha vida a espalhar essa mensagem, a ajudar outras mulheres que, tal como eu, estariam vivendo situações muito difíceis, que, tal como eu, se deparariam com situações que consideravam aparentemente intransponíveis, que, tal como eu, não tinham qualquer esperança de viver. Eu decidi, prometi para Deus que eu iria resgatar essas mulheres incríveis, lhes dar força de vontade de novo, lhes dar a mão e conseguir transportá-las para um outro caminho, exatamente como eu consegui fazer o meu caminho. Eu conseguiria ajudar muitas mulheres a ultrapassarem aquilo que eu mesma tinha conseguido ultrapassar graças a esse método transformador que eu criei. E isso passou a ser o meu propósito de vida, passou a ser realmente a minha vontade, uma vontade imensa de poder ajudar as pessoas, de poder orientar, de poder segurar pela mão, de poder mostrar um outro caminho e deixar lá para trás a pessoa distante, a pessoa insegura, a pessoa sem rumo,
para resgatar a verdadeira essência da mulher autoconfiante, empoderada que eu sei que você é, mas nem você imagina o quanto você tem capacidade para se tornar. A vida, por muito difícil que possa parecer, sempre pode ser transformada. Mas essa transformação não é instantânea, claro que não. Faz parte de um processo, e um processo utilizando um método específico, esse processo devidamente orientado, com técnicas, ferramentas, estratégias, de forma que alguém possa te conduzir, te segurar pela mão e te explicar como você pode sair dessa situação certinha em que você se encontra nesse momento. Foi exatamente disso, de transformação, que nós falamos hoje, nessa nossa primeira aula, desse ciclo de 3 aulas que fazem parte deste treinamento verdadeiramente transformador. E eu sou o exemplo vivo de que vidas realmente podem ser transformadas. Eu sou o exemplo vivo que quando não existe esperança nenhuma, sempre aparece uma luzinha no fundo do túnel. E é por isso mesmo que eu falo para você, para que você olhe para mim e que veja que vidas podem ser resgatadas, que mulheres podem voltar a ter um olhar com mais brilho, podem voltar a sentir o coração bater, palpitando de alegria, de felicidade, não apenas pensando no homem que as abandonou, mas terem uma outra vontade, uma outra dinâmica, uma outra vontade de viver. Mulheres podem sim ser felizes, mulheres devem ser felizes, porque foram criadas à imagem e semelhança do Criador que nos criou para a gente manifestar realmente a nossa majestade. Mulheres podem e devem ser felizes. Por isso é que eu me movo, e por isso que eu faço o que eu faço, e por isso é que eu me movimento, e por isso é que eu criei esse treinamento verdadeiramente transformador. E é pensando realmente nisso, em você, que está hoje num lugar onde eu já estive um dia, que eu te convido a estar presente no treinamento seguinte, na nossa próxima aula, que vai ao ar amanhã, e é para isso que eu quero te ter e quero que você reserve já o teu horário, que avisa a família, porque amanhã, nesse mesmo horário, eu quero te ter bem juntinho a mim, para nós podermos dar sequência a esse método transformador que está abrindo caminho para que você, tal como aconteceu comigo, se transforme numa outra mulher.